Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Nós estamos mais uma vez conectados juntamente com vocês aqui no nosso canal Solo Escritura pela plataforma do YouTube. Nós estamos aqui mais um momento para compartilharmos com vocês aquilo que diz as palavras de Deus, aquilo que diz as Sagradas Escrituras. Por isso, eu convido você a acompanhar o nosso canal no YouTube e nesse momento também acompanhar esse momento de palavra e de reflexão para o seu e para o meu coração. Eu quero deixar aqui um versículo, aliás, dois versículos que são muito conhecidos. Por mais que muito pouco falado, todavia, é o primeiro e o segundo versículo do início da Bíblia Sagrada. O livro do Gênesis, no capítulo de número 1, versículo de número 1, isso pela versão da King James, ela nos diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O texto ou o livro de Gênesis, nós temos aqui diante de nós o relato da criação ou do início de todas as coisas, aquilo que, segundo a Bíblia, diz ser o princípio de toda a criação visível, visto que as atmosferas espirituais, os seres angelicais, neste tempo já haviam sido criados. Todavia, o mundo material que hoje conhecemos não havia sido criado. O cenário que nós temos em Gênesis capítulo 1, verso 1, é um estado de total e pleno caos. Se nós formos analisar o texto bíblico, a palavra de Deus ela diz que no princípio, quando Deus vai criar todas as coisas, o que nós temos é uma terra sem forma, é uma terra em trevas e uma terra vazia. E alguns dias atrás eu parei para meditar nessa palavra, propriamente nesses versículos, e ao analisar o texto bíblico, eu comecei a entender, fazendo algumas comparações, aquilo que o apóstolo Paulo também falou, e eu queria compartilhar com vocês algo muito interessante. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre assuntos soteriológicos ou sobre assuntos relacionados à salvação das nossas vidas em Cristo Jesus ou na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na igreja de Corinto, ao escrever a carta aos irmãos que estava na cidade de Corinto, na sua segunda carta, no capítulo de número 4 e versículo de número 6, o texto bíblico nos diz assim: Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo em Coríntios, falando sobre uma matéria soteriológica, falando sobre a nossa salvação, sobre a nossa redenção e sobre o nosso resgate a Cristo e a Deus, ele usou como exemplo e ele se deteve em usar o exemplo daquilo que já está registrado lá nos livros de Moisés, aquilo que Moisés registrou no capítulo 1 e versículo 1 de Gênesis, que quando em um mundo onde não havia nada, só havia caos, uma terra sem forma, vazia e em trevas, uma palavra de Deus fez do nada surgir um tudo. E é desta mesma maneira que o Espírito do Senhor, pela sua palavra e pela voz do nosso Cristo, traz iluminação e traz construção para dentro da nossa vida. Quando eu olho para o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, o que eu vejo é a imagem clara de Deus criando o universo e o mundo material no início de tudo. Todavia, um reflexo do que o nosso Deus também faz na obra da salvação no coração dos homens, trazendo por uma só palavra iluminação, conhecimento, trazendo daquilo que é caos, daquilo que é miséria, daquilo que não tem forma, daquilo que não tem sentido, ele fazendo do nada um tudo, um lugar vazio, um lugar onde ele vai preencher com a sua presença. Assim éramos todos nós, semelhantes à terra de Gênesis 1, versículo 2, vazios, sem forma e em trevas. Mas aonde as trevas estiveram reinando e habitando por muito tempo, ali a face e a voz do nosso Cristo chegou a nós. Aliás,
Jesus é o Verbo de Deus, Jesus é a expressão de Deus Pai. Aonde havia trevas, ali brilhou a luz do Evangelho nos nossos corações. E agora, aquilo que antes era algo vazio, sem forma e sem sentido, hoje é um grande paraíso construído pelo próprio Deus. Não por mérito nosso, mas por uma vontade direta de Deus. Então, entenda, do nada o nosso Deus pode fazer um tudo. Entenda, Gênesis 1, verso 2, é a imagem clara de quem somos ou de quem éramos nós antes de conhecer a Cristo. Todavia, do caos, da miséria, do vazio e das trevas, por uma só palavra, o Senhor brilhou dentro dos nossos corações a obra da salvação. E hoje, em nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos iluminados e feitos o paraíso de Deus. Que Deus te abençoe e que o Senhor clareie a sua mente para entender. Ei, do nada o meu Deus pode fazer um tudo. Deus te abençoe.